Olá galera, estamos de volta com mais uma edição do seu programa Vote. Esta página aqui no YouTube aberta especialmente para você. O pessoal está usando aí na sua telinha e nós acompanhamos o dia a dia, assuntos que dizem respeito à nossa população, enfim, questões que estão aí na nossa cabeça, borbulhando, né? Mexendo com nossas vidas, e nós trocamos ideias aqui neste canal. É para isso que nós começamos essa interação. E eu, logo de cara, antes de começar a entrar no nosso assunto, que hoje, mais uma vez, é polêmico, nós vamos pedindo para que você acesse o nosso canal. Tá? Entre no YouTube e acesse a página Vote. Gostando, você começa também a interagir com a gente, é só se inscrever no canal, tá aí ó, na telinha. Inscreva-se no canal Vote e também divulgue a nossa página para os seus amigos, para os seus conhecidos, parentes, enfim. Vamos ampliar nossa família e crescer ainda mais nesse bate-papo aqui, falando sobre assuntos do dia a dia, tá bom? Outra coisa, hoje estou sem máscara, né? Estou aqui sem a minha máscara, porque estou em casa. Mas se você, quando eu saio, e se você também for sair, independente de qualquer decreto, de qualquer lei governamental, o que vale mesmo é a sua cabeça, a sua consciência. Então, preserve a sua vida e de quem está ao seu lado. Use a máscara, tá? Também passe ali o gel, passe também nas mãos, se higienize, né? Lave bem as mãos. Tome as precauções para que não haja uma contaminação à sua pessoa e daqueles que você também se aproxima, ok? Não fique aí pela cabeça de presidente, de governador, de prefeito, não precisa nada disso. Basta a população se conscientizar, tá bom? Use a máscara, evite aglomerações. Assim você vai colaborar com a saúde do nosso país, tá bom? Então, isto posto, nós vamos entrar no nosso assunto que, infelizmente, é novamente este imbróglio afetando a educação do nosso país. Há algum tempo nós estamos ainda, né, sem ministro da educação. Desde a saída do Weintraub, aquele mesmo que saiu meio que sorrateiramente lá para os Estados Unidos, depois daquela famigerada reunião ministerial lá em Brasília, em que ele disse, né, de viva voz para todo mundo ouvir, que ele prenderia todos os ministros, aqueles ladrões, enfim. Isso deu um diz-que-me-disse, causou inclusive um mal-estar entre os poderes, né, o executivo e o judiciário, enfim. E acabou que ele teve que abandonar a pasta, né, uma toque de caixa na verdade, foi embora lá para os Estados Unidos. Eu nem sei se ele assumiu lá a direção de uma direção lá do Banco Mundial. Há um imbróglio lá naquela região, lá alguns países não querem, enfim, nem sei se ele vai assumir na verdade. De fato, ele está para os Estados Unidos e também está sendo indiciado aqui pelo tribunal, pelo Supremo Tribunal, pelas declarações lá naquela reunião. Enfim, foi confusa a saída dele aqui. Bom, aí, semanas depois, semana passada inclusive, o Bolsonaro chamou para ocupar a pasta aquele mesmo, Carlos Decotelli. Carlos Decotelli, até que veio assim com uma áurea de que poderia realmente fazer algum trabalho interessante no Ministério. A princípio ninguém teria nada contra a pessoa dele, e iríamos esperar o trabalho que ia desenvolver. No entanto, né, antes mesmo de tomar posse, ele foi pego na mentira. Sabe aquela música do Erasmo Carlos? Pega na mentira. Pois é, ele foi pego na mentira. Colocou no seu currículo uma série de títulos que ele não possui, como mestrado, doutorado, enfim, uma confusão danada. E aí ele saiu daquilo que ele nem chegou a entrar, na verdade, né? Ele nem chegou a tomar posse e já saiu, menos de 5 dias, se não me engano. Ele ficou lá no ministério, para lá e para cá, mas não chegou nem a ser pronunciado oficialmente pelo governo como ministro da Educação. Enfim, saiu sem ter entrado. Esta aqui é a verdade. Dias depois, agora, esta semana, na quinta-feira, e na sexta-feira oficializou, na verdade, o governo Bolsonaro anunciou um novo ministro da Educação. E aí, esse ministro já era, inclusive, o que era preferido pelo Bolsonaro antes do Decotelli. Na verdade, ele já tinha sido cogitado, chegou a se reunir com o Bolsonaro. Mas, no entanto, ele ainda atendeu a solicitação e acabou
ficando com o Decotelli. E agora ele anunciou a vinda do Renato Feder. Pois é. E aí ele vem com uma expectativa, pelo menos para aqueles que conhecem a educação, que estão acompanhando o dia a dia da educação, uma expectativa meio complicada, né? Aquilo que a gente já vinha anunciando, aliás, nós anunciamos há uns tempo atrás exatamente que esse Feder poderia trazer aí um cheirinho mal para a educação. Pois é, ele tem um histórico aí de meio que contraditório com relação à coisa pública. Na verdade, ele é um empresário da educação, ele trabalha, os negócios dele envolvem a educação, ele ganha dinheiro, ele capitaliza com a educação privada, a iniciativa privada, ok? Então, o Renato Feder, na verdade, hoje ocupava, né, até a semana passada, a pasta lá na Secretaria Estadual de Educação no Paraná. Ele tem, inclusive, algumas suspeitas de beneficiar em questão de transmissão de aula à distância. Teria contratado uma emissora de TV lá por uma certa quantia, sem licitação, está sob investigação, isso aí, inclusive, lá no Paraná. Enfim, já é um problema. Outro problema também com a Justiça é que ele teve uma denúncia, né, de sonegação fiscal. Isso mesmo, sonegação fiscal. Lá em São Paulo, o Ministério Público de São Paulo está investigando essa denúncia e o indiciado, no caso o suspeito, é exatamente o nosso anunciado ministro Renato Feder. Teria desviado, teria deixado de declarar cerca de 22 milhões de reais, que ele não contribuiu com o fisco. E aí a Receita também deve estar juntamente com o Ministério averiguando a fundo isso e pelo menos paira a suspeita desse desvio do nosso novo anunciado ministro da Educação. Ainda não tomou posse, mas paira sobre ele sim essa questão da renúncia, de questão de sonegação de 22 milhões de reais em São Paulo. Entre as empresas que eu disse que ele tem lá em São Paulo, envolvendo inclusive a iniciativa privada, escolas públicas, aliás, particulares, que ele desenvolve lá no estado de São Paulo. Agora, o que mais pega, na verdade, nesse anúncio do Renato Feder, é que ele é exatamente o empresário da educação. Aliás, ele, com o seu grupo, já tinha anunciado algum tempo atrás, tinha proposto exatamente isso, a extinção do MEC, a extinção do Ministério da Educação, o qual ele vai ocupar agora a pasta. Na cabeça dele, há tempos atrás, ele queria extinguir o Ministério. Ou seja, ele acha que aquilo ali é desnecessário. A estrutura do MEC para a educação no país é desnecessário, é inútil. Pelo menos ele pensava assim, até pouco tempo atrás. Mudou agora, que ele ocupou inclusive um cargo lá na Secretaria do Paraná. E agora vai ocupar uma pasta importantíssima no país, que mexe com a educação. A educação do ensino básico, que corre aí contra o tempo, inclusive, porque o Fundeb, como todo mundo sabe, ainda não foi encaminhado. O Ministério da Educação, na administração do Intraub, e também o outro nem chegou a fazer muita coisa, né? Não encaminharam, ninguém encaminhou, o governo federal, o Ministério, não encaminhou para o Congresso um projeto do Fundeb, que vai vencer agora, em dezembro de 2020. E se nós começarmos o ano sem um projeto aprovado, como que vai ser a educação básica em todo o país? Os recursos, merenda, contratos, livros, enfim, toda a estrutura do Ministério sem um Fundeb aprovado. Vai entrar em colapso se não houver, ou se vai ser feito em toque de caixa, o que é pior ainda, né? Sem discussão, sem um projeto trabalhado juntamente com a base, que é as escolas, com os estados, que cada região tem uma peculiaridade, tem suas características, enfim, tudo isso
a toque de caixa agora, faltando 5, 6 meses para ir no meio de uma pandemia. Quer dizer, tudo isso está ocorrendo com a educação no nosso país. Mais uma vez, prioridade zero. Sem contar que, de fato, o nosso futuro, podemos dizer assim, a partir dessa semana que ele deve ser empossado e começar a trabalhar, ele sempre teve em sua mente a privatização da educação. Inclusive, com a extinção, a ideia antes de extinguir o Ministério da Educação e toda a sua estrutura, era para que beneficiar exatamente a privatização. O sistema, segundo o que eu consegui pesquisar aqui, ele implantaria um sistema de vouchers. Vouchers, o nome é inglês, né? Tudo agora é inglês. Pois é, o termo deve ser mais ou menos esse. Mas o que é esse voucher? Nada mais é do que as pessoas, cada cidadão receberia seus cupons, esses cupons, e aí matricularia, isso dado pelo governo, é claro, e matricularia seus filhos em escolas particulares, privadas. Oh, mas que maravilha, meu filho vai estudar numa escola particular. Será que seria uma maravilha realmente? Como que seriam essas condições? Enfim, e por que a educação teria que ir por este caminho da privatização? De fazer com que todos os recursos públicos fossem encampados pela iniciativa privada. O que seria dessa escola pública hoje? Acabaria. Essa é a proposta, seria a proposta. Então, isso preocupa e preocupa muito. Sem falar no Enem, que está se aproximando, sem falar na questão da pesquisa, da extensão nas universidades, que deixa a desejar. E com isso tudo, nós temos aí a ciência e a tecnologia gatinhando ou rastejando, enquanto em outros países, ciência e tecnologia é galgada exatamente em cima da educação. Infelizmente, o Brasil está para trás. Está ficando cada vez mais para trás. Há uma política para fazer com que esse desmonte aconteça. A educação praticamente esmilinguida, como nós podemos dizer. Sem nenhum investimento, com a toque de caixa, sem Fundeb, né? Sem um projeto claro e contínuo, né? Sofre a solução de continuidade, entra governo, sai governo, entra ministro, muda tudo, acaba tudo, muda a equipe. É uma pena que nossas crianças, nossos jovens, a educação no Brasil seja feita desta maneira. Sem um projeto claro, transparente e honesto com a população. Honesto para com os pais, porque você ouve desde pequenininho, todo pai fala, o maior legado que eu quero deixar para meu filho, que eu posso deixar para o meu filho, é a educação. De nada adianta você deixar uma grande fortuna para o seu filho, muito dinheiro, casa, poder, se ele não tiver educação e não souber como administrar bem essa fortuna, essa riqueza. Em pouco tempo ele vai simplesmente acabar. Agora, conhecimento e educação é para toda a vida. E infelizmente isso a gente tem visto que não é preocupação dos governos. Em todos os âmbitos, em todas as esferas, prefeituras, governos estaduais e o governo federal. Não há um projeto, não há uma proposta clara, não há uma proposta que venha da base. Muda governo, muda ministro, agora vem esse FEDER. E pelo que a gente pode perceber, infelizmente, vai feder a educação em nosso país. Esperamos que eu esteja enganado. E para concluir hoje, eu quero compartilhar com vocês, já que eu abri o programa de hoje falando sobre a máscara, a importância de se prevenir, eu quero compartilhar uma dor que eu sinto. Eu estou trabalhando, estou aqui nessa interação com vocês, mas meu coração continua muito apertado. Como milhares e milhares e milhares de brasileiros, eu também estou sofrendo com meu pai, por exemplo. Eu estou aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Sou professor da rede estadual aqui em Cuiabá. Eu e meu parceiro, o Thiago Wesley, lá em Lucas do Rio Verde, ele também tem acompanhado minha agonia. Meu pai está perdendo a vida pouco a pouco, internado, entubado. Ele fez uma traqueostomia, mas as condições dele são muito precárias, né? Ele já tem uma certa idade,
81 anos de vida, e é mais um que está lutando pela vida bravamente, mas que as chances são muito difíceis, vítima do Covid-19. Então, gente, eu sinto na carne, estou irmanado aí com milhares e milhares de brasileiros que sofrem essa tristeza. Meu pai em Santos, internado, eu aqui em Cuiabá acompanhando, apreensivo e sabendo que as possibilidades são muito remotas. Por isso, conclamo para você, independente de qualquer coisa, de qualquer lei, de qualquer decreto governamental, tenha consciência, evite aglomerações e ao sair de casa, leve a máscara, leve o seu kitzinho de gel, tá? Para evitar uma contaminação. Mesmo que você, de repente, fale, mas eu estou bem sadio, mas você pode levar para o seu avô, para o seu avó, para seu pai, para sua mãe, para uma pessoa querida que não esteja com a saúde tão boa quanto você. Então seja consciente, ok? E eu espero que a gente ainda tenha muitos encontros no futuro, ok? Inscreva-se aqui, vote! A nossa página está aberta para você. Inscreva-se, eu espero que você faça com que essa rede cresça. Portanto, vai lá, convide seus amigos, troque essa ideia. Nós estamos aqui sempre falando. Hoje falamos sobre educação, um novo ministro que está assumindo. Eu espero de coração que ele faça um bom trabalho, mas estou com o pé atrás. Forte abraço e até a próxima.